Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal é para abençoar a sua vida através da palavra do Senhor. Se você não é inscrito, já se inscreva para que você possa estar recebendo outras mensagens como essa, para edificar a sua vida espiritual, para te dar direções sobre aquilo que Deus tem para você. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está em Jeremias, no capítulo 12. Este texto vai falar de uma conversa que Jeremias tem com Deus. Jeremias, que quando foi chamado para ser profeta, ele fala para Deus: Senhor, como eu posso ser um profeta? Eu sou uma criança, eu não sei falar. E naquele momento que Deus o chama, Deus dá a ele uma palavra. Deus fala assim: fique tranquilo que eu vou estar com você, eles não vão te fazer mal, sou eu que estou te chamando, sou eu que estou te enviando, então eu estarei contigo. Deus nunca vai nos dar nenhuma missão, nenhum compromisso que Ele nos abandone nessa situação. Ele sempre vai estar conosco, porque é Ele quem vai nos respaldar para tudo aquilo que Ele quer que nós façamos em nome dEle. E Jeremias então passa tempo, e chega um determinado momento em que Jeremias começa a se questionar e a questionar o próprio Deus. E muitas vezes nós estamos como Jeremias, questionando as situações que nós estamos vivendo, muitas delas porque nós mesmos criamos essas situações. Mas neste caso, Jeremias, que era o profeta de Deus, as pessoas não ouviam o que ele tinha, se indignavam contra ele, e por isso ele foi chamado de profeta chorão, por lamentar muitas vezes aquilo que as pessoas não aceitavam a respeito do que Deus mandava ele dizer. E em um determinado momento ele se incomoda tanto, se preocupa tanto, se abala tanto com a situação, que ele chama Deus para uma conversa. E ele fala: Deus, vamos conversar, vamos chegar a alguma conclusão do que está acontecendo comigo. Está lá no capítulo 12. E ele fala: Senhor, tu és justo. Quando eu entro contigo num pleito, ele diz: vem cá, vamos conversar, vamos resolver essa situação. E ele começa a perguntar para Deus: Senhor, por que os injustos, os ímpios crescem, prosperam o caminho deles, os perversos sempre estão na frente? E Jeremias começou a olhar com um olhar natural. Quando nós olhamos as coisas com um olhar natural, nós vamos nos questionar realmente. Nós vamos perguntar por que algumas coisas acontecem conosco e não com as outras pessoas. Por que algumas pessoas saem na frente e às vezes nós falamos: e elas nem servem a Deus. Só que a palavra do Senhor nos diz que o justo ele vive pela fé. Não é pelo que ele vê, mas pelo que ele crê. E Jeremias, quando chega nessa conversa, eu acredito que Deus deixa ele falar tudo o que ele sente. E então Deus fala assim: agora é a minha vez de falar com você, Jeremias. E lá no versículo 5 ele diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Ele diz mais: se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você está dando muita importância para coisa pequena. Ele fala: Jeremias, eu te chamei para ser um profeta. Eu te chamei para ser um homem grande. Eu te chamei e disse que estaria com você. E agora você está preocupado com quem está prosperando, com quem está falando mal de você, porque estão se reunindo para atacar você. É isso, Jeremias, que está te fazendo tão mal. Em outras palavras, foi isso que Deus falou para ele. Agora observe se nós, muitas vezes, não chegamos na posição de Jeremias, em todos os sentidos. A primeira delas é questionar a Deus por que nós estamos passando por determinadas situações. E nós falamos: Deus, mas eu sou fiel, mas eu te sirvo há tanto tempo, mas eu nunca saí da tua presença. Se é uma área financeira, nós somos: Deus, mas eu sou ofertante, eu sou dizimista, como se isso fosse passaporte para nós nunca passar por situação nenhuma difícil. E Deus fala a mesma coisa para nós hoje, como falou para Jeremias naquele dia. Ele diz assim para nós: por que você está cansado já? Como ele disse para Jeremias, você está fatigado de correr com quem corre a pé com você.
Como você vai então passar por prova maior, por situações mais difíceis? Sabe, meu querido, tudo que nós passamos é Deus forjando o nosso caráter. Como uma escola, que nós vamos aprendendo passo a passo, passando de fase, passando de classe, passando de conteúdo, cada dia é mais complexo, para que nós possamos chegar a uma estatura de maturidade. Assim também acontece na nossa vida com Deus. Certa vez nós passamos uma situação difícil, depois nós aprendemos com aquela. Quando alguém vier contar para nós, olha, estou passando por isso, você vai dizer assim, não, eu já passei, é assim que vai funcionar, fica firme. Isso traz para nós maturidade. E é isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, você é um profeta. Você está se preocupando com quem está correndo do teu lado, igual você. Imagina quando essas pessoas começarem a correr do teu lado a cavalo, com a força, com mais força. Quando essa luta que você está achando que vai te matar, vier com mais veemência, vier com mais intensidade, o que você vai fazer? Você vai se matar? Você vai desistir de tudo? Você vai abandonar o barco? O que você vai fazer? Ele diz assim, se você está vivendo em uma terra de paz, você não te sentes seguro. Meu querido, se você está vivendo um tempo de paz com Deus, se é Deus quem te dá certeza, segurança, fé, você está abalado, você está sofrendo, você está achando que você não vai conseguir, o que vai acontecer então, se você não tiver mais isso? Se você chegar numa situação que seja tão difícil, o que você vai fazer? No capítulo 1 de Jeremias, lá no versículo 8, quando o Senhor chama Jeremias e Jeremias faz todo aquele questionamento com Deus e diz, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Lá no versículo 8, o Senhor dá uma promessa para ele. Ele diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Lá no início da chamada de Jeremias, Deus havia feito uma promessa para ele. Só que quando passaram alguns capítulos da vida de Jeremias, algum tempo, alguns anos, ele esqueceu da promessa que Deus havia falado. Quando Deus falou, não temas, eu vou estar contigo, eles não vão te fazer mal, eu vou te livrar, esta é minha palavra, assim diz o Senhor. Que promessa Deus já fez para você? Lá quando você conheceu Jesus, ou ontem, ou hoje mesmo, Deus está fazendo uma promessa para você, dizendo, não temas, eu sou contigo. Foi eu quem te chamou, foi eu quem te escolhi. E quando ele chama Jeremias, ele fala, olha, antes que te formasse no ventre materno, eu já te conheci. É isso mesmo, Deus te conhece. Deus conhece você muito e profundamente, para saber aquilo que você é capaz de fazer e para saber aquilo que você é incapaz de aguentar. Então fique em paz. Não se fatigues, não se desespere, não te perturbes, como diz a palavra do Senhor. Fique em paz. Muitas vezes nós temos a mania de aumentar as situações, os problemas e diminuir o nosso Deus. Inverta isso. Aumente o poder do seu Deus e diminua a potência das dificuldades. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.